Nós temos dificuldade de ir na raiz do problema. Só que nós precisamos aprender que quando a gente vai na raiz do problema e arranca, esse problema não volta a se levantar contra a nossa vida. É sobre isso que vamos falar hoje. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos entrando em mais um programa Amanhecendo com Cristo, Apóstolo Douglas Domingues, Igreja Pentecostal do Senhor Jesus, o Nazareno. Nós estamos com esse programa para abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Deus tem algo para falar com você por intermédio da sua palavra. Antes de entrar na palavra, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. E lá no nosso Instagram, onde temos lives abençoadas todos os dias ao meio-dia, e o nome do Senhor ser glorificado. Vai lá, @IPSJ Nazareno. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 19. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada a cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tomei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Versículo de número 22. Ficaram, pois, saudáveis as águas daquela cidade até os dias de hoje, segundo a palavra do Eliseu, do profeta que ele tinha dito. Amém? Queridos, vamos entender um pouco o cenário dessa história. A Bíblia diz que Eliseu, que deitava água na mão de Elias, vai suceder Elias. Elias olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, me peça alguma coisa antes de eu ser tomado, antes de eu ser levado por Deus. E ali Eliseu faz um pedido para Elias. Eliseu fala assim: eu quero a unção dobrada do seu espírito. E Elias fala assim: dura coisa me impediste, difícil coisa me impediste, mas se você me ver ser arrebatado numa carruagem, você receberá o que você está pedindo. Ali Eliseu olha para aquela situação e ele não diz assim: ah, é difícil, não tem jeito, eu não vou. Não, ele fala: eu vou te seguir e eu vou ver e eu vou conseguir a unção dobrada do seu espírito. Ou seja, ele não deixou que aquela dificuldade impedisse ele de alcançar o que ele queria. Às vezes a gente vê pessoas que olham: ah, é difícil, ah, não tem jeito, ah, não vai, aí desiste, para. Não corre atrás, não se esforça. Mas quem é que está dizendo para você que você não pode? Foi Deus? Não. Deus, ele diz que tudo é possível ao que crê. Deus, ele diz que se você pedir, bater, a porta vai se abrir, você vai encontrar, as coisas irão acontecer. Então não foi Deus que falou para você que você não vai conseguir. Quem tem falado isso é o diabo, é as pessoas, é quem não acredita em você, é quem não vê potencial na sua vida, mas Deus não. Deus está dizendo para ti nesse dia de hoje: se você crê, tudo é possível que crê. Então Eliseu ali não deixa Elias por nada, porque Elias falou: se você me ver sendo tomado. Então ele segura ali naquele arado, ele agarra na promessa, e ele vê, ele contempla ali Elias sendo arrebatado numa carruagem de fogo. A capa de Elias cai, Eliseu pega, recebe ali a sua unção dobrada. E agora Elias começa a sua trajetória. E o primeiro milagre que Deus faz por intermédio da mão do profeta da unção dobrada, Eliseu, foi esse que a gente acabou de ler. Ele chega em uma cidade, essa cidade se chama Jericó,
Você conhece a cidade de Jericó? A Bíblia diz que o povo da cidade já reconhece a autoridade que está sobre a vida de Eliseu e diz: Eliseu, a cidade, como o meu senhor vê, ela é muito boa. A cidade tem tudo para dar certo. Tudo organizado, tudo bonitinho, uma cidade boa. Porém, as águas da cidade, o rio que passa por aqui, o manancial que tem aqui, é uma água impura, é uma água estéril, não dá para os gados beber, não dá para a população beber. Você sabe, querido, que se não tem água, não tem vida. Se não tem água, não tem esterilidade. Se a água for ruim, não tem como uma cidade andar para frente. A Bíblia diz que Eliseu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer: trazer para mim um prato de sal. O sal significa purificação. O sal significa limpeza. O sal significa arrancar aquilo que está impedindo o milagre, está deixando a água impura, está deixando esterilidade sobre a água. Eliseu pega aquele sal, vai até o manancial, ou seja, a fonte daquele rio, e deita sal naquela fonte. Quando ele deita aquele sal naquela fonte, o que acontece? A água passa a ser boa, mas antes ele libera uma palavra: tornei boa essas águas, e arrancai toda a esterilidade dessas águas. Ou seja, ele profetiza, e naquele momento a água passa a ser boa. Toda a cidade começa a tomar daquela água, e a vida começa a chegar sobre aquela cidade. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: essa cidade tinha tudo para dar certo, mas tinha um problema mal resolvido nele. Talvez você que está me assistindo está dizendo isso. Eu tenho tudo para dar certo no meu casamento, eu tenho tudo para dar certo no meu trabalho, eu tenho tudo para ser feliz na minha vida, mas as coisas não andam, apóstolo. Parece que tem alguma esterilidade, parece que tem alguma coisa que não vai para frente, tem alguma coisa que trava, impede. Ou seja, é um problema que sempre, aleluia, se levanta na sua vida. Se resolve ele hoje, fica em paz, amanhã ele torna a aparecer. Por que está acontecendo isso? Porque você precisa entender nesse dia de hoje que você precisa ir na raiz do problema. Quando você arrancar a raiz do problema, você for na fonte, aonde tiver, aleluia, causando tudo isso que você está vivendo, e você arrancar, o problema não se levantará novamente sobre a sua vida. O problema é que você tem tudo para dar certo, mas você deixa um problema só: destruir toda a sua qualidade de vida, destruir tudo aquilo que era para acontecer, para dar certo. E nesse dia de hoje Deus está dizendo assim: é manhã de entrar e arrancar o problema pela raiz. Ainda que doa, ainda que machuca, ainda que dói. Ai, apóstolo, eu não consigo tirar isso da minha vida. Ai, apóstolo, é muito difícil mudar, é muito difícil isso, é muito difícil aquilo. Chegou o dia que Deus está falando contigo. Vai na raiz do problema, senão o problema vai se levantar todas as vezes que você estiver prestes a viver coisas grandes, coisas extraordinárias, milagre. O problema se levanta e acaba com tudo. Quantas vezes você tentou, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Tinha tudo para acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque o mesmo problema se repete, se anda em círculo, as coisas não mudam. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética, que nessa manhã a situação vai mudar. Deus te dá coragem para você ir na raiz do problema. Deus te dá autoridade para você repreender esse mal. E a Bíblia diz que Eliseu, você ouviu aqui comigo, ele pede: me dá um pouco de sal. Por que o sal, apóstolo? Porque o sal purifica, o sal limpa. Você precisa fazer uma limpeza na sua vida. Tem amizades que só te levam para bebedeira, tem amizades que só te chamam para coisas erradas. Você não filtra aquilo que você escuta, você não filtra aquilo que você vê, você não filtra aquilo que você fala, e as águas que saem de você, ela acaba sendo impura. Aí Deus está dizendo: trazei para mim sal, para purificação, para limpeza, para arrancar aquilo que está te deixando estéril. Você não dá fruto, você está paralisado, você está paralisada. As coisas não andam no seu serviço, não andam dentro da sua casa, não andam na sua vida. Dentro de você as coisas estão amarradas. É manhã de Deus mudar essa história.
É manhã de mudança. Se você entender que Deus está falando contigo, que é necessário varrer a casa, é necessário limpar a casa, é necessário filtrar tudo aquilo que entra na sua vida, tudo aquilo que sai, para que as coisas possam começar a dar certo. E o principal é que ele pega aquele prato e leva lá na fonte, na raiz. Da onde está começando esse problema na sua vida? É por onde que está vindo. Você tem que excluir lá. Tem contatos que estão aí no seu celular que você não excluiu, mas já devia ter excluído. Tem situações na sua vida que já era para você ter cortado laços, você não cortou ainda. Aí está reclamando, o mesmo problema se repetindo, a mesma situação acontecendo. Mas Deus já falou uma vez, já falou duas, já falou três, você não quer mudança. Se você entender que para ganhar com Deus você precisa perder, você vai entender o processo, o propósito, e você vai arrancar aquilo que está impedindo o seu milagre. Deus quer trazer vida para dentro da sua casa, vida nessa cidade, vida no seu serviço, vida nos seus projetos. Está estéril porque precisa arrancar o problema, e o problema só é arrancado pela raiz. Foi isso que Eliseu fez. E por último, Eliseu profetiza. Ele abre a boca e diz: tomei saudável estas águas. Eu quero dizer que a sua vida será uma vida saudável. Eu quero ver que a sua vida financeira vai se tornar saudável. Eu quero dizer que a sua saúde vai estar saudável, porque Deus está entrando na raiz, na fonte do problema, para arrancar todo o mal na tua história nesse dia de hoje. Nessa segunda-feira pela manhã, que Deus fala conosco é que Ele tem mudança. Nessa segunda-feira pela manhã eu quero que você estenda as suas mãos em forma de receber, que eu profetizo que aquilo que está estéril não vai permanecer estéril, vai passar, aleluia, a dar frutos. O seu projeto vai ter frutos. Aquilo que você não conseguia fazer, você vai conseguir fazer. Alai demante, o rebrinal a sépria, repracoma da gacípria. Aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo. Aquilo que estava difícil vai ser resolvido, porque o nosso Deus está entrando contigo nessas águas, nessa terra, nessa vida, na história, aonde você, aleluia, olhar e pensar assim, não tem jeito, ali tem jeito, porque Deus vai entrar com providência. Agora olha para mim. É necessário você se esforçar para ir na raiz do problema e arrancar. Meu Deus, esse problema que toda vez se levanta comigo, eu não consigo ter uma mudança, eu não consigo me resolver. É o quê? Começa a pensar, fecha os seus olhos e pensa. E começa a tratar de dentro para fora. Começa a arrancar de dentro de você, se lapida. Por intermédio da palavra de Deus a gente vai sendo lapidado. Você não viu o que Jesus falou? Vós sois sal da terra. Ou seja, o sal, ele dá um tempero. Ele faz a diferença na comida. Você tem que fazer a diferença por onde você andar. Naquele serviço, naquele trabalho, dentro da tua casa. Você tem que fazer a diferença. Vós sois sal da terra. E se o sal estiver insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas você vai fazer a diferença. Eu profetizo que a sua vida será mudada por intermédio dessa palavra. Que a sua casa será transformada por intermédio da palavra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar por intermédio da água. Você que trouxe a sua água, você que pegou a sua água na sua casa, levanta a sua água diante aqui da programação, fecha os seus olhos e vamos orar. Deus, eu quero apresentar os teus filhos agora, Pai, debaixo da autoridade que o Senhor me entregou, debaixo dessa unção, papai querido, dobrada, Pai, assim como o teu servo Eliseu, ele recebeu a unção dobrada, meu Pai, a porção dobrada de Elias. O Senhor vai colocar essa unção dobrada nesse copo com água, porque essa pessoa, meu Pai, que não conseguia resolver certos problemas, quando tomar essa água, ela vai conseguir resolver. Essa pessoa que não conseguia tomar, meu Pai, decisões, atitudes, ela vai passar a tomar, ela vai conseguir matar essa carne, Pai. Aquilo que essa pessoa não consegue vencer, ela vai vencer, Senhor. Debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra, debaixo dessa autoridade, Senhor, essa pessoa não aguenta mais sofrer.
Essa pessoa não aguenta mais chorar. Essa pessoa tem vivido dias difíceis, complicados, meu Pai. Mas o Senhor, meu Deus, continua o mesmo. O Senhor continua curando, libertando, salvando. E hoje o que eu te peço é que o Senhor entre, meu Pai, por intermédio desta água, desse ponto de contato. O Senhor entra, meu Pai, no corpo dessa mulher, no sangue dela, nas veias, nas artérias. O Senhor vai entrar, meu Pai, na coluna, meu Deus. Aonde o médico não entra, o Senhor entra. Aonde o psicólogo não entra, o Senhor vai resolver esse problema. Pai, toda macumba, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo laço de morte contra a vida dessa pessoa que está me assistindo agora, seja queimado, destruído, jogado por terra. Todo mal, sai, toma da sua água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra abençoada que nós precisamos pôr em prática. A Bíblia diz que a palavra ela até tem que ser ouvida, mas ela precisa pôr em prática. Então, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, que você possa tomar atitudes acerca dessa situação que está tirando a sua paz, está te deixando paralisada, infértil. Eu quero profetizar na sua vida que a fertilidade está sobre a sua vida nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Gente, compartilha com mais 5 pessoas. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e vai no nosso Instagram. Nos acompanhe também pela rede social, @IPSJ Nazareno. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.